Graça e paz. Semana passada, falando sobre o texto de Marcos, que ia de 2, do 18 ao 22, a gente viu a respeito do tradicionalismo. E nós vimos que o Evangelho liberta pessoas presas ao tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? A tradição a gente viu que é algo bom, que é transmitido de geração em geração e que vai preservando princípios e todas as coisas boas que o Evangelho contém. Então vem preservando coisas interessantes e que sem aquilo o Evangelho deixa de ser Evangelho. Então a tradição é boa quando ela preserva aquilo que é a essência do cristianismo. Mas o tradicionalismo é um endeusamento de assuntos secundários que tornam-se talvez mais prioridades para essas pessoas do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente viu que muitas vezes a divisão em igrejas por coisas que acabam acontecendo, tipo assim, não pode mexer uma mesa de um lugar, não pode tocar no vaso, não pode cantar assim, não pode cantar hino, não pode cantar corinhos. E aí a igreja começa a se deteriorar por causa de preferências que foram transmitidas, e a gente acaba tratando essas preferências como se fosse a palavra de Deus pura e simples, e a gente viu que isso é um tradicionalismo. É bom guardar a tradição, que é a essência do Evangelho, mas quando a gente começa a endeusar alguns aspectos secundários da igreja, isso acaba se tornando um tradicionalismo que fere a liberdade que temos em Cristo. Hoje nós vamos ver algo semelhante. Nós vamos ler o Marcos capítulo 2, de 23 a 28, e nós vamos ver um outro extremo dentro da igreja que também é nocivo para a saúde espiritual de todo cristão e de toda a igreja. Vamos nos pôr de pé, Marcos 2, do 23 até o 28. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que não apenas ao sacerdote era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado não foi feito por causa do homem, ou melhor, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Oremos. Ó Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, queremos aprender a respeito da guarda do sábado, da forma como o Senhor deseja que nos relacionemos com o dia de descanso, e peço que o Senhor nos livre de todo tradicionalismo, de todo legalismo, a fim de que a nossa fé possa ser uma fé santa, uma fé saudável. Abençoa-nos, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Esse texto ele vai nos mostrar um outro aspecto ruim de extremos dentro da igreja. O Evangelho liberta pessoas presas ao legalismo. O que é o legalismo? Os irmãos conseguem ler? Legalismo, a crença de que a salvação de uma pessoa é alcançada e mantida através da observância de regras e práticas desenvolvidas por sistemas de crenças que visam ligar o homem a Deus. A tradição, o tradicionalismo é a pessoa que quer manter aspectos da religião que são secundários à fé cristã. Agora, o legalismo é quando a pessoa acredita que se
fizer determinadas práticas, ela pode ser salva, mas para continuar salva, ela tem que continuar fazendo aquilo, porque senão ela perderá a salvação. Lembro de um livro que eu li no passado dizendo: proibido. É proibido aquilo que a igreja proíbe e a Bíblia não? Em certo aspecto, a gente deve parar para pensar de uma maneira mais profunda nisso. Mas lá tinha uma ilustração interessante, que uma filha, ela chegou em casa, uma filha de pastor, chegou em casa com o cabelo curto. Ela tinha cortado o cabelo. Mas o pai pegou, mas bateu tanto nela, deixou ela toda marcada. O que ela fez? Ela pegou um vidro de álcool, entrou no quarto, tacou o álcool em cima de si mesma e tacou fogo. Tudo isso por causa do legalismo. O que é o legalismo? É quando a gente se apega a alguns aspectos e aquilo passa a se tornar lei, como se fosse a própria palavra de Deus, e a gente força as outras pessoas a fazerem o mesmo que nós acreditamos que deve ser feito. E esse legalismo sufoca as pessoas de maneira que elas perdem a liberdade que há em Cristo. Nós estamos vendo aqui um texto que mostra assim: num dia de sábado, Jesus estava andando com os seus discípulos e eles chegaram até uma lavoura de cereal. E chegando nessa lavoura de cereal, os seus discípulos entraram nela, começaram a colher cereal, começaram a esfregar. Se você ler Lucas capítulo 6 e ler Mateus capítulo 12, você vai perceber que é o mesmo texto. Lucas diz mais claramente que eles pegaram, começaram a debulhar e começaram a comer o cereal. E quando os fariseus viram os discípulos de Jesus comendo cereal no sábado, eles ficaram doidos. E eles chegaram para Jesus e falaram: e aí, você não está vendo o que os seus discípulos estão fazendo? Eles estão fazendo no sábado o que não é lícito fazer. Não pode fazer isso no sábado. E aí a gente vê a resposta de Jesus clara, defendendo os discípulos e usando as próprias escrituras e mostrando qual é o propósito do sábado. Mas o primeiro aspecto que a gente tem que entender nesse texto é o seguinte: o legalismo é baseado em regras de homens e escraviza mentes e corações imaturos. Talvez a gente deveria pensar: eu acho que os fariseus estavam acusando os discípulos de estarem roubando, porque eles entraram numa lavoura que não era deles, começaram a colher e começaram a comer. E isso talvez fosse o que os fariseus estivessem acusando os discípulos de Jesus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a prática de colher espigas nas searas para comer estava rigorosamente de conformidade com a lei de Moisés. Olha o que Moisés disse lá em Deuteronômio 23, 25. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então era costume natural: se você estivesse passando numa plantação, você poderia chegar naquela plantação e pegar o que você precisava comer ali no momento. O que você não podia é pegar a foice e arrancar uma boa quantidade e levar para casa. Mas matar a sua fome, a própria lei já determinava isso, que era possível. Você poderia passar numa lavoura e apanhar o quanto necessário para você comer. E foi o que os discípulos estavam fazendo. Então, o que eles estavam fazendo não estavam indo de contra a lei. Eles estavam perfeitamente dentro da lei. Mas os fariseus olharam para aquilo e começaram a acusar a Jesus de não ensinar os discípulos que aquilo não poderia ser feito. E a gente começa a entender por quê. Os rabinos, eles tinham desenvolvido uma lista de 39 atividades principais, subsequentemente divididas em 6 categorias menores para cada uma delas, todas proibidas de serem praticadas no sábado. Então vê aí, era um único mandamento, o 4º mandamento, para guardar o sábado.
Os fariseus pegaram esse quarto mandamento e transformaram em 39 regrinhas. Essas 39 regrinhas eram divididas em 6 aspectos para coisas que você não podia fazer no sábado. Então, o que os discípulos estavam fazendo no sábado era permitido. Na lei de Deus era permitido, a Bíblia permitia. Quem não permitia era esse código aí de regra que os rabinos tinham desenvolvidos, 39 vezes 6, quanto dá aí? Então aí você vai perceber quantas regrinhas eles criaram em cima de um único mandamento. Um único mandamento foi criado esse emaranhado de lei. Então, o que eles estavam proibindo e, na verdade, criticando os discípulos, não é de quebrar a palavra de Deus, mas sim uma regra que foi inventada pelos homens, a fim de como eles deveriam guardar o sábado. Sabe, uma das coisas dizia ali que você não pode trabalhar no sábado. No sábado você não podia nem cuspir no chão. Por quê? Porque se você cuspisse e o seu cuspe virasse, estava fazendo o quê? Barro. Você estava amassando barro, então não podia trabalhar. A jornada de um sábado, quanto que era? Quanto um judeu podia andar no sábado? Ele podia sair da sua casa apenas 970 metros, era a jornada de um sábado. Ele não podia andar mais do que isso. Aí sabe o que eles faziam? Quando eles moravam em tendas e em campos abertos, eles pegavam um vaso da casa deles. Por exemplo, eles queriam ir lá na casa do Elson, que mora 2 quilômetros daqui. Então eu pegava o vaso da minha casa e levava 1,5 quilômetros e colocava lá. Lá é minha casa também. Por quê? Porque no sábado eu podia andar 970 metros. Então, da casa do Elson, que era 1.500 metros do vaso até lá, dava menos de 970 metros. Então eu podia ir na casa do Elson no sábado. Eles começaram a criar um monte de regrinhas, mas eles mesmos davam um jeitinho de quebrar as regrinhas, de driblar as regras. Imagina quanta coisa foi criada em cima de um único mandamento e quantas pessoas estavam escravizadas em cima desse único mandamento por causa das regras que eles mesmos criaram. E agora eles estão condenando Jesus e os seus discípulos por estarem fazendo algo que a Bíblia não condenava. Mas quem condenava eram as práticas que eles mesmos haviam criado. Eles haviam inventado essas coisas e agora estavam sofrendo e também estavam escravizando as outras pessoas a respeito das regras que eles tinham criado. Nós devemos tomar cuidado, porque assim, há muitos extremos que às vezes nós tomamos posturas como igreja. O tradicionalismo é aquele que não pode mudar nada. Então o culto tem que ser sempre como ele sempre foi. Não se pode mexer na liturgia, não se pode mexer nos instrumentos, não se pode mexer na versão da Bíblia, tem que ser sempre a corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Não se pode ter uma versão fora dessa. E isso é um extremo perigoso. O outro extremo perigoso é não ter tradição alguma. Então tudo quanto é novidade a gente vai trazer para a igreja e a gente vai viver em cima de todo o vento de doutrina. E esse é o outro perigo. Agora, quanto a isso que Jesus está ensinando, nós também devemos tomar cuidado. Porque alguns dizem que Jesus não guardou o sábado. Aonde é que você vê na Bíblia que Jesus não guardou o sábado? Não existe. Na verdade, não que ele não tenha guardado, ele apenas guardou da maneira que Deus desejava, contrária à maneira dos fariseus e contrária ao costume da época. Ele apenas colocou o sábado no lugar, porque senão é capaz de a gente pegar esse texto, porque ele está falando assim no verso no verso 25, né? Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? E aí ele começa a contar como é que Davi matou a sua fome por causa de uma necessidade. Devemos tomar cuidado para que a gente não comece a usar as nossas necessidades como uma brecha para se quebrar a lei de Deus. Então, não que ele não tenha obedecido, ele apenas obedeceu e observou a lei da maneira correta.
A lei, ela veio para nos conduzir a Cristo, para mostrar que nós somos incapazes de obedecer plenamente a Deus, logo nós temos que olhar para Cristo. A lei foi um tutor para nos conduzir a Cristo. E nós não devemos olhar para a lei como algo que nós devemos cumprir para então podermos ser salvos através dela. Não, mas devemos entender, Jesus cumpriu toda a lei. E Ele espera que nós também sigamos a lei moral, aquilo que Deus pede da gente. Nós não podemos, por causa do outro extremo, né? Ou o legalismo, tem que fazer tudo certinho, segundo a lei que nós criamos, e o outro extremo é que o amor nos dá liberdade para fazer tudo sem punição, sem disciplina, sem nada, por causa do amor. É outro extremo que a gente deve evitar. Acreditar que nós podemos fazer tudo e que os irmãos e que Deus tem que perdoar por causa do amor. Dois extremos perigosos que nós devemos tomar cuidado. Mas a grande questão é que essa lei que teoricamente Jesus e os discípulos estavam quebrando não era a lei de Deus, mas a lei criada pelos fariseus. Então, isso tem que ficar muito claro. Jesus e os discípulos não fizeram nada contrário à lei. E Jesus não estava ensinando que você não precisa guardar o sábado. Pelo contrário, a gente sempre vê nas Escrituras o que Jesus fazia todo sábado. Ele ia para a sinagoga ensinar como todo judeu fazia. Guardar o sábado era um dia de devoção, um dia de se louvar a Deus, um dia de buscar a presença do Senhor. Ele sempre fez isso. O que ele não fazia era seguir as regrinhas inventadas pelos homens, mas o mandamento dado pelo Senhor, ele cumpria. Segundo ponto que a gente tem que observar aqui, que o conhecimento bíblico é a vacina contra o legalismo. E eu gostei muito dessa afirmação de Jesus no verso 25, quando ele diz assim: ele respondeu, vocês nunca leram? Vocês nunca leram? Então, para se livrar do legalismo, ele foi para onde? Ele foi para as Escrituras. Ele foi mostrar como o sábado era observado pelos antigos. Ele foi exatamente para onde nós devemos ir quando temos alguma dúvida em questão de fé. E ele disse, vocês não leram. E ele usou, se você pegar o livro de Mateus e o livro de Lucas, você vai ver que ele usou 3 ilustrações para defender os seus discípulos, mostrando que eles não estavam fazendo nada de errado. E aqui ele diz assim, ó, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Parece que ele está querendo dizer, a lei, ela vem para abençoar o homem, ela vem para proteger, para trazer benefícios. Mas os fariseus estavam usando a lei apenas para criar um fardo, colocar um peso nas costas dos discípulos. E Jesus veio falar exatamente o contrário. Essa história, você lê lá em 1 Samuel capítulo 21, você vai notar que quando Davi estava fugindo de Saul, ele chegou a Nob e lá tinha um sacerdote, e tinha o templo, e tinha a casa de Deus. Quando ele chegou correndo e desesperado, ele estava com fome, ele chegou para o sumo sacerdote e falou, você tem alguma coisa aí para comer? Ele falou, eu só tenho os pães da proposição, né? Os pães santos, os pães da presença, aqueles pães que eram colocados lá no altar, oferecidos ao Senhor e que eram trocados a cada 7 dias. E ele disse assim, eu só tenho eles. Se pelo menos você e os seus soldados não tivessem se contaminado com mulher, eu podia dar para ele. E a gente vê que Davi era mentiroso. Na verdade, Davi estava fugindo, estava sozinho, ele falou que estava em campanha oficial. Mas o sumo sacerdote foi lá, pegou os pães, porque era para uma necessidade. E as coisas de Deus são para suprir necessidade dos homens. E ele pegou os pães, entregou para Davi, e Davi comeu, e mais tarde ele também dividiu com outros homens. Mas a gente tem que entender que o sacerdote entendeu que a necessidade do homem é maior do que, às vezes, uma simples regra. As coisas de Deus nunca são tão bem usadas quando são usadas para abençoar vidas.
E foi isso que o sacerdote fez. Pegou aqueles pães que era permitido apenas ao sumo sacerdote e os levitas comerem e entregou para Davi. E Davi matou a sua fome, matou a sua necessidade. E Jesus falou assim: vocês não leram, não? O que Davi fez quando ele estava necessitado? E ele estava falando, os discípulos estavam necessitados, estavam com fome. Eles apenas estavam matando a sua fome, eles não estavam fazendo nada demais no sábado. Aí Jesus conta lá em Mateus também, ele diz assim: vocês nunca leram que os sumos sacerdotes, para manter a lei, eles têm que quebrar a lei do sábado, porque a lei do sábado, segundo eles, você não pode trabalhar, não pode fazer nada. Mas o sumo sacerdote tem que trabalhar no sábado, porque é o dia que as pessoas todas iam para o templo. Então ele está falando, o sumo sacerdote tem que quebrar o sábado para poder cumprir a lei, ele tinha que estar lá. Então, vocês nunca leram isso? E depois ele cita Oséias: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Se você ler em Mateus, ele usa essas 3 ilustrações para rebater a acusação, a crítica dos fariseus. Usa a história de Davi, usa a história dos sacerdotes que tem que quebrar a lei para que a lei seja mantida no sábado, e usa uma exclamação muito grande de Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício. E a grande questão é, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela pode nos libertar de tudo aquilo que tudo aquilo que os homens impõem para nós como sendo a palavra de Deus, que na verdade não é a palavra de Deus. Então Jesus cita as escrituras para os fariseus e mostra como Davi quebrou a lei cerimonial, comendo com seus homens os pães da proposição, só permitido aos sacerdotes. E o próprio Senhor Jesus usou esse exemplo e não reprovou Davi. Ele poderia ter reprovado, ele não reprovou, ele mostrou: se há uma necessidade, aquilo que é de Deus tem que ser usado para suprir a necessidade do povo, a necessidade do homem. E a gente acaba percebendo que a palavra de Deus estudada com profundidade é a vacina mais eficaz contra o legalismo. Por isso que você deve ler a Bíblia todos os dias. Enquanto você viver, você tem que ler uma porção dela cada dia da sua vida. É a única forma de você se ver livre de legalismo, de tradicionalismo e de tantos ismos que tem por aí que escravizam o nosso coração e nos afastam de Deus. E Jesus foi muito claro, ele usou a palavra de Deus. Vocês nunca leram? E tem um verso que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 8,32, ele diz o quê? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Seja lá o que for que está prendendo o seu coração. Lembra que eu falava a respeito de como eu sofria quando alguém me disse que eu não podia ficar com o braço cruzado? Como eu sofria. Até que eu conheci a verdade. E eu lembro que quando o meu pai faleceu, uma das promessas que eu fiz é que eu ia rezar um terço para ele todos os dias. E quando eu dormia, esquecia de rezar o terço. Que tormento que era acordar de madrugada e lembrar que eu não tinha rezado por meu pai. E como foi libertador conhecer o Evangelho e entender que o destino do meu pai já tinha sido traçado por ele próprio, que eu não poderia interferir no destino do meu pai, e que eu tinha que o único destino que eu podia mudar era apenas o do meu pai já estava traçado, e que o que eu tinha feito foi um voto tolo, impensado, mas que a palavra me libertou. E às vezes a gente fica preso a tanta coisa que oprime o nosso coração, e quando a gente vai para as Escrituras, ela nos traz um grande alívio, tira um grande peso das nossas costas. William Hendricks, ele diz assim, que se Davi tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais divinamente ordenadas quando a necessidade exigia, não teria Jesus, o Filho de Deus, no sentido muito mais evidente, o direito sobre as mesmas condições e necessidades
de deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados feitos pelos homens? Quer dizer, se Davi, sendo um homem, ele pôde quebrar e ficar impune, quanto mais Jesus tinha o direito de permitir que os seus discípulos quebrassem, entre aspas, uma lei e ficassem impunes. Jesus tinha esse direito, tanto é que ele encerra esse texto dizendo: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E por fim, a gente tem que entender que as pessoas são mais importantes para Deus do que normas e regras criadas pelos homens. Isso nós devemos enfatizar. Jesus não foi contra os 10 mandamentos, mas sim contra os acréscimos que os homens haviam feito aos 10 mandamentos. Se você notar, Jesus falou: o homem não foi criado por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Porque quando o sábado foi criado, Deus já tinha criado o homem. Que dia que Deus criou o homem? Hã? Quando? No 6º dia. E descansou quando? No 7º dia. Então o sábado veio depois para quê? Para beneficiar o homem. Agora, a grande questão é: devemos ou não observar o 4º mandamento? O que vocês acham? Hã? Devemos ou não? Creio que sim. A resposta é sim. Agora, a grande questão é: a questão não é se devemos ou não observar o sábado, mas como podemos aplicar esse princípio em nossa vida. Quando a gente olha aqui para o 4º mandamento, vamos ler o 4º mandamento? Está lá em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11. Vamos juntos? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Santificar é separar. E quando a gente começa a olhar para as Escrituras, a gente começa a entender qual é o propósito de Deus para o sábado, as coisas começam a ficar claras. Para que Deus criou o sábado? Para quê? Para o descanso. Deus criou o sábado para descansar. E nós nunca na história desse país tivemos tantas pessoas com problemas emocionais, físicos, psicológicos, espirituais, quanto nos tempos em que vivemos de puro ativismo. As pessoas, elas têm trabalhado e não têm observado o sábado. E isso vai acabar acarretando em consequências físicas. Mais cedo ou mais tarde, o seu organismo não é uma máquina, é algo vivo, que foi criado por Deus, e esse mesmo Deus diz: trabalhe 6 e descanse 1. E a gente tem visto que as pessoas não têm descansado o suficiente, porque chega no sábado, e a palavra sábado significa o quê? O quê? Descanso, é dia de descanso. Então eu creio que propriamente o seu dia de descanso não precisa ser o dia que começa sexta-feira à noite e vai até o sábado à noite, como sendo o 7º dia. Porque imagina você que trabalha fazendo turno. Você começa a trabalhar sábado e para na quinta-feira. Qual é o seu sábado? A sua sexta-feira. Você começou na quarta e parou na segunda. Qual é o seu sábado?
sua terça-feira. Você tem que observar um dia de descanso. Mas sabe qual que é a dificuldade? Para que era reservado o dia de descanso? Para devoção, para ir à casa do Senhor, para você deixar o seu organismo se recompor, para que no próximo dia você possa começar a todo vapor trabalhando. Mas só que a gente não faz isso. O nosso dia de descanso, às vezes a gente tem mais atividades do que o dia de trabalho normal. E a gente volta para o primeiro dia da semana trabalhar mais cansado do que a gente estava no sexto dia. Porque tudo aquilo que a gente não pôde fazer nos outros 6 dias, a gente fez no sábado, no dia de descanso. Só uma coisa que a gente não fez, que foi o quê? Exatamente aquilo para o qual o dia de descanso foi criado, para a devoção a Deus, para buscar a Deus, para descansar. Sabe qual que era o plano de Deus com o sábado? Que você desfrutasse do cuidado de Deus, que você se desligasse do mundo, se desligasse do trabalho secular e você pudesse experimentar que mesmo quando você não está trabalhando, tem um Deus que trabalha por você e que supre a sua necessidade, mesmo quando você está descansando. Não é o que diz Isaías 64:4? Nunca se ouviu um Deus como nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E se você começar a observar, porque muitas e muitas pessoas estão com problemas psiquiátricos, a maioria delas, elas não descansam. Não descansam. Falei de um amigo, de um irmão lá de São Paulo, que a gente conversando com ele, você começava a conversar com ele sobre futebol, de repente ele mudava para a política na metade da conversa. Aí você entrava na política e ele mudava para a novela. Aí você entrava na novela e mudava para o filme. Ele não conseguia mais se concentrar. Por quê? Porque ele trabalhava um dia na Guarda Civil e outro dia de pedreiro. Então ele não tinha dia de descanso. E como ele trabalhava na própria casa, um dia ele ia para a polícia, outro dia ele trabalhava em casa. Então sempre, quando eles não estavam na polícia, ele estava trabalhando em casa. E isso foi alguns meses. Até que o organismo dele falou, já que você não vai parar, eu vou te parar. E o pior, ele foi no psiquiatra e o psiquiatra fez o quê? Deu um remédio para ele dormir, então à noite ele tomava um remédio para dormir. Mas aí ele reclamou que durante o dia ele ficava assim. Então deu um outro remédio para ele ficar esperto durante o dia. Então imagina o que esse psiquiatra fez com esse cara. Dava um remédio para ele dormir, ele caía. De manhã cedo dava um remédio para ele ficar. Imagina o que fez com esse. Por isso que ele começou a ficar assim. Ele ia conversar com a gente, ele não conseguia se concentrar, o organismo dele estava desregulado. Levei ele para um médico, com o irmão, o Dr. Renan. Ele fez os exames e falou, cara, você não precisa tomar esse remédio que você está tomando, seu organismo está bom. Sabe o que você precisa? O quê? Obedecer o quarto mandamento. Qual é? Descansar. Trabalhe 6 e descanse 1. Você não vai precisar tomar remédio, não vai precisar fazer nada. Ele começou a observar, ele já estava viciado nos remédios, o médico começou a diminuir, até que ele se viu livre e voltou à vida normal. Mas a gente brinca, nós não somos máquina, nós somos seres humanos criados com uma dependência de Deus e devemos nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz. Observe o dia de descanso. Mais cedo ou mais tarde, vai ter o reflexo da quebra do 7º mandamento. Mais cedo ou mais tarde. Se você não guarda o 7º mandamento, pode ter certeza que um dia você vai ser obrigado a guardar não só o 7º dia, mas alguns meses. Lembra que Israel, ele ficou 70 anos, não, 590 anos sem guardar o ano sabático. E qual foi o castigo deles? 70 anos na Babilônia para aprender, para deixar a terra descansar os 70 anos que eles não tinham deixado a terra descansar. Ficado 70 anos na Babilônia. Conosco é a mesma coisa. Se a gente não observa, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo vai reagir.
e de forma negativa. E você vai falar, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou tendo alguma coisa. É exatamente isso. Você está quebrando um mandamento claro do Senhor. Então eu entendo que esse mandamento também deve ser observado por nós hoje. Mas eu não creio que precisa ser o 7º dia, o sábado depois da sexta, antes do domingo. Se você faz turno, o dia que você folgar, use esse dia para ler a palavra de Deus, para orar, para descansar. Não encha esse dia com tudo aquilo que você queria fazer nos outros dias e não pôde fazer, porque você vai ficar mais cansado do que o dia que você estava trabalhando. E é muito claro aqui que Jesus diz no verso 27, o sábado foi criado por causa do homem. Deus criou o sábado, Deus criou o dia de descanso para que o homem pudesse recompor o seu organismo para poder começar uma nova semana, uma nova jornada de trabalho. E se eu estou desobedecendo, as consequências virão mais cedo ou mais tarde. Portanto, algumas coisas a gente tem que entender desse texto. O sábado, o dia de descanso, foi criado por Deus para o benefício do homem, que deve aproveitá-lo para o descanso, devoção e serviço ao que é digno de todo louvor, Jesus Cristo. Hoje é o nosso domingo, né? A maioria pode no domingo. Mas infelizmente, às vezes nós enchemos o domingo com tantas obrigações que nós não temos tempo para vir à igreja. A gente vem domingo à noite e a gente vê Jesus, a primeira coisa que ele fazia no sábado dele era o quê? Ele ia para a sinagoga, ele ia ensinar na sinagoga, ele ia para a igreja dele. E é aquilo que nós deveríamos fazer, reservar o domingo para a nossa devoção, para o nosso contato com Deus, para o nosso aprendizado, para o nosso descanso. É isso que nós deveríamos fazer com o nosso dia de descanso. A não observação desse mandamento tem sido a grande causa de tantos problemas físicos, emocionais e espirituais de uma população ativista que vive independente de Deus. Quando eu trabalho além do que eu preciso, o que eu estou dizendo com isso? Que quem cuida de mim, da minha vida, da minha família, sou eu. Porque se eu descansar, a minha família vai passar fome. Se eu descansar, minha família vai passar necessidade. É isso que eu, indiretamente, é o que eu estou dizendo para Deus. Se eu não estiver fazendo algo, minha família está desprotegida. Se eu não estiver trabalhando, ganhando dinheiro, a minha família está fadada ao fracasso. E Deus diz assim: eu dei o sábado para que você fizesse prova de mim, do meu cuidado, que mesmo sem trabalhar eu estou abençoando a sua vida. Que você pode dormir tranquilo, que quem cuida de você não é o seu trabalho, sou eu mesmo. É isso que Deus está dizendo para a gente. É isso que Ele quer que a gente prove, do cuidado dele. Mas enquanto a gente não acreditar que isso é verdade e realmente dar o dia do Senhor para o Senhor, nós sempre teremos essa dúvida se Deus realmente cuida da gente. Mas quando eu entregar nas mãos dele e descansar, e eu então experimentar e comprovar que ele realmente cuida de mim, o descanso ainda será muito maior. Porque é bem provável que você esteja aqui agora, mas você já esteja pensando naquilo que você vai fazer quando chegar em casa, ou na sua jornada de trabalho amanhã. Não, agora é o momento de você descansar. Deus está cuidando. Deus está providenciando tudo o que você precisa. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E esperar não é cruzar o braço, mas é confiar. Confiar. O sábado é uma forma de demonstrarmos nossa fé no cuidado paternal de nosso Deus
Pois quando paramos e nos desligamos de nossos afazeres seculares, cremos que o Senhor é quem está cuidando de tudo o que é necessário para o nosso sustento e bem-estar. Quem guarda o sábado crê nisso. Eu posso descansar porque Deus está no controle. Eu posso descansar porque Ele está cuidando da minha família. Eu posso descansar porque Ele cuida do meu sustento. E aqui eu disse, né? Desligarmos dos nossos afazeres seculares. Levar trabalho para casa, né? O legalismo pega algo que foi criado para o benefício do homem e o torna um fardo pesado, sobrecarregando pessoas pelas quais Cristo morreu. Imagina a dor daquele pai, que era um pastor, que teve a filha morta por causa do legalismo dele. Será que ele parou para repensar que valia a pena mesmo a surra que ele deu na menina porque ela cortou o cabelo? Então, o legalismo faz isso, pega algo que a Bíblia não diz e torna uma regra para a igreja como se fosse a própria palavra de Deus. Tem um texto que diz assim: não seja a beleza da mulher, né, as tranças, os enfeites, mas a beleza interior. E alguns acreditam que a mulher não pode nem pintar, não pode fazer nada com o cabelo, porque a Bíblia está falando que não é para ser isso. O que o texto lá está dizendo que aquilo não deve ser o principal. A mulher pode se arrumar, ela pode se arrumar, mas a beleza dela tem que ser aquela que salta do interior dela. Se a beleza dela for só externa, espere 20 anos, vai passar. 20, 30 anos vai passar essa beleza. Aí ela não vai ter mais beleza alguma se ela não cultivar a beleza que vem do interior. É isso que o texto diz. A beleza seja a beleza do caráter, a beleza do coração. E não a pintura, o cabelo, o batom, o brinco. Porque isso quem tem dinheiro consegue melhor do que os que não têm, né? É só ir num bom cirurgião. E eu lembro é Tônia Carreira, né? Tônia Carreira que chamava aquela mulher, né? Tinha 90 anos, parecia que ela tinha 50. É só ter dinheiro, gente. Mas uma coisa que o dinheiro não compra é caráter. Uma coisa que o dinheiro não tem como mudar é o que ela era no interior dela. Então, tendo dinheiro, você vai e faz tudo o que você quer. Mas o que não muda é o interior. A leitura bíblica diariamente é a melhor forma de evitarmos que armadilhas legalistas fisguem nosso coração e nos façam sofrer por não conseguirmos carregar tão pesados fardos. É legal que Jesus diz lá em Mateus 11, 28, ele fala assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o legalismo faz ao contrário, pega pessoas que estão aliviadas por Jesus, livres do fardo que sempre carregaram, e o legalismo quer colocar o fardo sobre essas pessoas. Foi o que os fariseus quiseram fazer. Os discípulos de Jesus, andando com Jesus, em plena liberdade do que o Evangelho permitia para eles, e os fariseus queriam colocar uma canga neles. Uma regra que a palavra de Deus não exige em lugar algum. Então, leia a palavra de Deus, você vai ser livre no Evangelho para fazer aquilo que Deus espera de você. E muitas das coisas que as pessoas dizem que você tem que fazer, que você não quer fazer e não consegue fazer, você vai perceber que não era necessário. Não era Deus, mas eram as pessoas pedindo. E mesmo as coisas que Deus pedir para você, que você não estava a fim de fazer, quando você olhar para as Escrituras e ver que elas são a vontade de Deus, Ele mesmo quer capacitar você a fazer aquilo. O próprio Deus que pede, Ele diz assim, o meu fardo é leve.
Somos mais livres quando controlados apenas pela graça encontrada em Jesus e sua palavra. Aqui a gente vê os dois extremos. Jesus sendo gracioso com seus discípulos e concedendo a oportunidade deles suprirem uma necessidade de uma forma lícita. E a gente vê os legalistas querendo colocar um fardo que a Bíblia não colocava sobre a vida dos discípulos. Pelo menos se ele chegasse assim, para os seus discípulos não quebrarem a lei, toque comida para eles não ficarem pegando cereal no dia de sábado. Não, eles não tinham solução, eles só tinham, não pode fazer isso. Então eles tinham que ficar com fome, eu creio que era isso que eles precisavam. É melhor ficar com fome do que quebrar a lei de Deus. E Jesus mostrou para eles, não, a lei é para abençoar o homem. E se eles estão necessitados, eles podem colher espigas, como a própria palavra de Deus já autorizavam a eles fazerem isso. Portanto, a gente entende aqui através desse texto que o Evangelho liberta pessoas presas ao legalismo. Quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais livre para servi-lo nós estaremos. Já conheci igrejas que eu estava numa reunião de jovens e o pastor foi lá à frente e parou na frente da equipe de louvor. Aí ficou encarando eles. Quando parou, ele virou para a igreja e falou: gente, não dá para a gente louvar a Deus sem bater palmas? E era uma reunião de jovens. Tinha 200 jovens. 200 jovens. Aí eu era um dos líderes da associação, aí ele chamou o presidente que era genro dele. Aí foi o presidente que era genro dele, fui eu, aí eu peguei mais 2 pastores, eu era nem seminarista, eu era ainda, só era líder dos jovens. Entramos numa sala e aí o louvor lá, os jovens continuaram. E aí o pastor falou assim: a questão é a seguinte, ou vocês param de bater a palma, ou eu vou embora. O que vocês preferem? Aí eu disse assim: bom, lá temos 200 jovens que estão louvando a Deus. O que o senhor acha que eu prefiro? Ele falou: então se é assim, pegou a Bíblia e foi embora. Eu falei: acho que é melhor. Porque assim, por causa de uma preferência dele, a gente ia acabar com uma reunião de jovens que, na verdade, era muito difícil reunir. E naqueles dias tinha muita dificuldade, porque uma igreja não queria conviver com a outra, porque uma batia palma, porque a outra cantava uns hinos que eles não concordavam, então as igrejas eram bem divididas. A gente conseguiu reunir as igrejas, colocamos 200 jovens, e o pastor queria melar tudo por causa de palmas. E depois ele botou no site da igreja dele: a bênção do culto sem palmas. E aí eu não entendo o que faz com os salmos, né? Porque os salmos falam para aclamar ao Senhor. Aplaudam ao Senhor. Mas aplaudir sem bater palma, eu acho que é meio difícil. Já conseguiram aplaudir sem bater palmas? Então eu vejo assim, às vezes por causa de uma atitude ou de uma preferência nossa, a gente acaba destruindo tudo aquilo que Deus deseja fazer na vida de algumas pessoas. Daquele grupo de pessoas saíram, pelo menos tem um pastor que está em Araraquara, tem um que está em Atibaia, tenho eu aqui, mas para ele aquela geração estava toda perdida porque a gente concordava com palmas. Então a gente tem que entender o que a palavra de Deus não diz, nós não podemos impor para as pessoas. Se é a nossa preferência, e Paulo diz: eu fiz-me tudo com todos para de alguma maneira ganhar alguns. Então, como eu disse, eu não bato palma porque eu sou descoordenado. Mas se você quiser bater palma do meu lado, você pode bater, porque você não está batendo para mim, está batendo para Deus. Mas se você também não estiver batendo, eu creio que quem está aqui na frente não tem o direito de falar: bate palma aí, nós estamos batendo palma para Deus. Não, se você não... É você e Deus. Eu não posso nem falar para você bater e nem para você não bater. Porque acaba entrando no legalismo. Tem que bater, ou não pode bater. O louvor é em espírito e em verdade, cada um tem que dar o melhor de si para Deus. Se o seu melhor é o seu silêncio, dê o seu silêncio. Se o seu melhor é a palma,
dê a palma. Mas nós não podemos impor sobre os outros a nossa preferência, exceto se aquilo que nós estamos fazendo a Bíblia claramente contraria. Aí a gente deve parar de fazer. Ou deve fazer se a Bíblia exige. Mas se a Bíblia não condena, então é preferência. Ou você faz se quiser, ou não faz se não quiser. Mas nós não podemos melar todo o trabalho que está sendo feito por causa daquilo que gostamos, ou daquilo que nós não gostamos. E a Bíblia pode nos libertar disso. Lendo a Bíblia, nós vamos ser livres de todo legalismo e de todo tradicionalismo. E vamos ser capazes de agradar a Deus em espírito e em verdade.